Hoje, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. O Evangelho é o de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Pela segunda vez, nós vemos no Evangelho de Lucas, ele falando da missão. Mas dessa vez ele fala da missão a partir de um grande grupo de discípulos, que nos lembra os 70 anciãos chamados para apoiar Moisés na administração da justiça do povo de Israel. Como se quisesse dizer que a missão da igreja, os missionários, não é assunto de discípulos, grupo especializados, ou seja, um grupo só da igreja que tem que fazer missão, os jesuítas, os redentoristas, eles vão vir fazer uma missão na paróquia. Não, a missão não é para um grupo especializado de pessoas virem fazer. A missão não requer uma licença especial. A missão é a tarefa normal de todo discípulo. É por isso que o Evangelho de Lucas fala primeiro da missão dos 12, que parece ser um grupo especializado, mas depois fala desses 72, quer dizer que é a totalidade. Ou somos missionários onde vivemos, ou seja, com a nossa vida ser capazes de falar de Cristo, de anunciar o Senhor, ou não somos igreja. Então, missão e igreja são coisas que estão juntas, não dá para separar. E falando em missão, hoje a igreja apresenta aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, o exemplo de Santa Teresinha. Ela era uma garota, uma menina, morreu aos 24 anos e essa garota se tornou para toda a igreja um modelo, padroeira das missões. Papa Pio XI, que era muito devoto dela, a nomeou padroeira das missões, Sendo que a vida dela inteira, curta, 24 anos, transcorreu inteiramente entre Alenon e Lisieux, e sendo que depois dos 15 anos de idade nunca mais deixou o convento. Então ela foi a padroeira das missões, mas nunca deixou o convento, Mas por quê? A vida e a simplicidade dela deve nos falar algo. Quantas vezes nós podemos verificar isso? Jesus demonstra que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nossos pensamentos muitas vezes são pensamentos de orgulho, os pensamentos de Deus de humildade. Durante nossa vida, muitas vezes nós tomamos caminhos num esforço para sermos grandes, para sermos destacados,
Mas, na lógica de Deus, apenas quando nos tornamos pequenos é que de fato nós podemos entrar nesse caminho. Nos caminhos de Deus, devemos tomar a direção oposta àquela para a qual o nosso orgulho nos empurra. Então, assim, Teresa é modelo por quê? Por que ela é padroeira das missões? Ela tinha grandes aspirações, grandes no sentido mais heróico da palavra, né? Ela queria ser contemplativa, uma monja contemplativa, mas também ela queria ser ativa. Ela queria ser apóstola, ela queria ser médica, ela queria ser missionária, queria ser mártir. E ela tinha tanto desejo que ela escreve que uma única forma de martírio para ela parecia lhe pouco. Ela desejava ser mártir da igreja de todas as maneiras possíveis, mais de uma maneira. Mas o Senhor, que tem pensamentos tão diferentes dos nossos, a fez compreender que existe uma única maneira de agradá-lo, né? Às vezes a gente quer agradar a Deus sendo mártir, mas olha a maneira que Deus quer ser agradado. Tornar-se humilde e pequeno. Amá-lo com simplicidade. É o que Deus quer, é o que agrada a Deus. A confiança e o abandono de um filho para com o pai é a postura que Deus quer. Um pai, esse filho que sabe que o pai o ama, sempre o amou. Assim, esta jovem, com esse espírito, reviveu na igreja o mais puro espírito evangélico, lembrando uma verdade essencial. Antes de dar a Deus é preciso receber, né? Antes de dar é preciso receber. Com isso nós indicamos que é Ele a nossa força. Temos a tendência de sempre focar naquilo que oferecemos. Muitas vezes nós vemos a nossa religião assim, né? Eu faço isso, eu quero fazer aquilo, eu vou na igreja trabalhar assim, sempre naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Teresa compreendeu que Deus é amor, sempre pronto a dar, e que dele recebemos tudo, né? Quem quer colocar a sua generosidade antes da misericórdia, antes do amor misericordioso de Deus, é um homem orgulhoso, né? Quem recebe o que Deus lhe dá com a simplicidade de uma criança, alcança a santidade. Fica feliz por não saber fazer nada, e tudo recebe de Deus. É uma atitude espiritual que também é um dom de Deus, e nada mais é do que ser receptivo. Teresa fez uma oferta heróica nessa dinâmica, uma oferta heróica de si mesma, porque ela vive na doença e na prova do espírito com a energia e a força de um gigante. A força de Deus se manifestou na fraqueza dela, que ela abandonou com confiança nas mãos divinas. Conseguiu assim, de maneira maravilhosa, transformar a cruz em amor. Essa frase é importante. Ela conseguiu transformar a cruz em amor. Uma cruz pesada. Ela mesma disse no final da vida que não acreditava que fosse possível sofrer tanto. Então aprendamos essa grande lição de confiança, de pequenez, de alegria. Rezemos para que Santa Teresinha, nos ajude a caminhar como ela, na pobreza do espírito e na humildade do coração. E assim nós vamos ser inundados, como ela, por um rio de paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.